Participação, os nossos comentaristas também estão aqui. Eu começo perguntando para o senhor. Tivemos ontem a divulgação do novo Datafolha e na quarta-feira Rodrigo Garcia diz que Fernando Haddad é o adversário dele, o principal adversário. O senhor tem qual adversário principal? Vai focar num dos adversários. Bem-vindo mais uma vez. Bom, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui no Cantinho do Pensamento. Mas é o seguinte... Mas não vai ser punido não, viu? Não. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, eu acho que não dá para escolher adversário. A gente vai procurar apresentar para o eleitorado paulista, primeiro, quem é o Tarcísio, o que a gente fez ao longo desse tempo, o que nós entregamos. O nosso diferencial, que é a capacidade de realização, a capacidade de tirar projetos do papel e transformá-los em realidade. Agora, eu acredito que a eleição de São Paulo vai espelhar em alguma medida a eleição nacional. Acredito que a gente vai ter aqui um candidato do PT e um candidato anti-PT. E esse candidato anti-PT sou eu, né, que represento aqui em São Paulo o presidente Bolsonaro. Então, acho que vai haver esse espelhamento e o meu adversário vai ser o Fernando Haddad. Pergunta de Roberto Mota. Bom dia, ministro. Algumas pessoas dizem que o senhor nunca fez nada por São Paulo. O que é que o senhor responderia a essa crítica? Bom, talvez isso seja dor de cotovelo, né? Observe que ontem a gente leiloou o Campo de Marte e o aeroporto de Congonhas, né? Só no aeroporto de Congonhas, 2.450 de outorga, mais 3,5 bi de investimentos que vão ser contratados. Muitos empregos serão gerados, a gente está falando ali de aumento de segurança, melhoria da prestação de serviço. Acabamos de fazer um leilão da Dutra recentemente, 7,5 bi serão aplicados em São Paulo, vamos ter quadruplicação de toda a Via Dutra no Vale do Paraíba, investimentos no turismo religioso de Aparecida, muitos investimentos na chegada em Guarulhos, né, que era um ponto de gargalo, um ponto de restrição, com diminuição do tempo de viagem. A gente fez aí os investimentos, por exemplo, no Porto de Santos, né, foram mais de 6 bi nos últimos anos. Agora a gente está se preparando para a desestatização, que para mim representa a renovação da Baixada Santista. Porque além do investimento na infraestrutura portuária, além de tornar o Porto de Santos o maior porto do Hemisfério Sul, a gente vai impulsionar o turismo, a gente vai resolver problemas de mobilidade, como a questão do túnel do Maciço, que liga Santos a São Vicente, a travessia seca Santos-Guarujá, né? Nós fizemos aqui a renovação da Malha Paulista. Só na Malha Paulista, 6 bi de investimentos em 5 anos. Uma ferrovia que estava operando com 35 milhões de toneladas de capacidade, vai operar com 75 e vai superar no médio prazo os 100 milhões de toneladas. Então a gente vai ter a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, que é importante para o oeste do estado, nessa ligação Panorama-Bauru. Acabamos de fazer também a renovação do contrato da MRS e esse contrato elimina aquele conflito ferrovia de carga versus ferrovia de passageiro, então são mais pares de trem-dia para carga, a gente acaba aumentando muito o volume transportado e criando espaço, deixando tudo aberto para fazer o trem intercidades. Se a gente somar o que a gente trouxe de investimento privado na área de infraestrutura para São Paulo, com todos esses empreendimentos, a gente vai superar os 50 bilhões de reais. Né? Então, o pessoal fala, vocês duplicaram 18 quilômetros em São Paulo. Que bom. Sabe quanto é que é a malha rodoviária federal administrada diretamente pelo DENIT em São Paulo? 53 quilômetros. Porque as rodovias em São Paulo ou são estaduais e as federais estão basicamente todas concedidas. Fernão Dias, concedida. Transbrasiliana, concedida. A Rio Santos, no trecho federal que vai até Ubatuba, concedida. Dutra, concedida. Regis Bittencourt, concedida. Então, observem, a gente fez bastante por São Paulo e o impulso do transporte ferroviário, juntamente com a melhoria da questão portuária, da atividade portuária, realmente vão fazer um diferencial enorme para o estado de São Paulo. A pergunta agora é de Amanda Klein. Bom dia, candidato, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Candidato, o senhor disse numa sabatina nessa semana algo que foi considerado ofensivo por muitos paulistas, até ensejou um editorial hoje no jornal O Estado de São Paulo, intitulado A Presunção de Tarcísio. O senhor disse o seguinte: vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui para concluir o Rodoanel. Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui para fazer o metrô andar. Vai precisar um cara fora de São Paulo chegar aqui para levar a sério o saneamento básico e a despoluição dos rios Tietê e Pinheiros.
Isso se deu no momento em que o senhor era cobrado por não ser um paulista, que é uma acusação que seus adversários fazem, que o senhor é um forasteiro, não conhece bem os desafios e os problemas de São Paulo. O senhor se arrepende dessa declaração? Acha que foi ofensiva ou mal interpretada? E como o senhor responde aos seus adversários pelo fato de não ser de São Paulo, sendo que os dois são e conhecem muito bem a região? O que eu quis dizer, eu acho que eu fui mal interpretado. Na verdade, dentro do contexto, acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer e as pessoas estão usando agora isso de uma maneira ofensiva, querendo botar na minha boca palavras que eu não disse. O que eu quis dizer é o seguinte, olha, me questionaram, olha, você é um forasteiro, etc. Eu digo, olha, o que eu tenho? Sensibilidade. Eu tenho capacidade, por exemplo, de estudar os problemas, entender os problemas e procurar construir soluções. Eu tenho andado nas comunidades de São Paulo. Eu tenho visto, por exemplo, água servida correndo na porta das pessoas. Fui visitar gente humilde, gente que sofre a cada chuva com elevação do nível de água desses córregos, onde o esgoto corre a céu aberto, invade as suas casas e elas perdem tudo. Porque o saneamento básico não chegou em determinadas regiões, na cidade de São Paulo, no estado mais rico do Brasil. E essas pessoas, a situação que essas pessoas vivem me preocupa. Então isso é ter sensibilidade, isso é sentir a dor daquela pessoa. Eu vi coisas em comunidades aqui em São Paulo que eu só tinha visto em Porto Príncipe, no Haiti. Você tem um rodoanel que, no final das contas, a não conclusão dele deixa vários municípios de costas para a logística, me preocupa. E aí eu te digo, a gente vai ter capacidade de fazer um rodoanel? Vai. A gente não conseguiu colocar o transporte ferroviário para funcionar, a gente não concluiu a Ferrovia Norte-Sul, inclusive no trecho paulista, de Estrela do Oeste para São Simão? Conseguimos. A gente não conseguiu fazer a renovação da Paulista, que todo mundo achava impossível? Fizemos. A gente não conseguiu avançar com as privatizações portuárias e todo mundo dizia que haveria um caos, confusão, paralisação dos portos? A gente conseguiu. Fizemos a privatização do Porto Espírito Santo, encaminhamos bem a privatização de Santos. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho sensibilidade para entender que as rodovias que chegam a São Paulo, por exemplo, hoje estão bastante saturadas e que a gente tem condição de fazer um trem intercidades. O fato de eu ser de fora de São Paulo não significa que eu não tenha condição de resolver os problemas de São Paulo, que eu não tenha sensibilidade para entender os problemas de São Paulo, que eu não consiga perceber o problema da turma que mora lá na comunidade, no distrito de Campo Grande, que é um distrito mais pobre, mais carente,